O surf e o jiu-jitsu foram e ainda são duas práticas que caíram no gosto do carioca. Mas nem sempre os praticantes desses dois esportes viveram de forma saudável e harmônica. Hoje, vamos entender a disputa entre lutadores de jiu-jitsu e os surfistas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Galera, quando eu tava estudando para fazer aquele vídeo sobre o Mestre da Morte, um cara que chegou no Rio de Janeiro dizendo que ele tinha um método para vencer qualquer lutador, uma picaretagem só, que a gente tipo, eu coloco, tô sugestionando esse vídeo para vocês, depois que vocês terminarem esse, vão ver o do Mestre da Morte. Mas fazendo esse roteiro desse vídeo e tal, eu me deparei com algumas matérias sobre a disputa entre o surf carioca e o jiu-jitsu, e eu percebi que há altas histórias para contar sobre essa disputa aí, sobretudo com uma disputa que acabou unindo o surf e o jiu-jitsu. E aí a gente resolveu produzir esse vídeo para vocês, para contar essa história, porque aqui a gente não fala só de bandidos, mas falamos de história curiosa. A gente já tem um vídeo sobre o Ryan Gracie de jiu-jitsu e a gente prometeu fazer outros vídeos para vocês. Esse é um deles. Eu sou Joel Paviotti, vocês estão no Iconografia da História. Vamos com a gente para apreciar mais essa pesquisa e essa grande história do Rio de Janeiro. Edu, roda a vinheta. Galera, parei agora faz um tempinho, mas eu sou faixa azul de jiu-jitsu. E eu acho que eu nunca fiz um esporte tão gostoso na minha vida. Em momentos de depressão e de tristeza, o tatame me ajudou muito a superar esse tipo de coisa. E ele dá um up na sua autoestima. Então assim, galera, se eu pudesse indicar para vocês um esporte, seria o jiu-jitsu com certeza absoluta. E eu vou voltar, tá? Estou fazendo uma promessa para vocês. Para entender essa disputa entre o surf e o jiu-jitsu, primeiro a gente precisa entender como o jiu-jitsu e o surf chegaram ao Brasil. Porque eles não são... O jiu-jitsu, ele é um esporte que se consolidou e se transformou e se constituiu muito fortemente no nosso país, mas ele também não é brasileiro. E o surf também não. Mas como que eles chegaram ao Brasil? Quem eram os caras que praticavam esses esportes aqui no Rio de Janeiro? Bom, no início do século XX, Mitsuyo Maeda começou a viajar pelo mundo para provar a eficiência de uma arte marcial chamada Jiu-Jitsu. Essa arte marcial, tanto o Jiu-Jitsu quanto o Judô, eles eram usados por monges que não podiam tirar a vida do cara, então eles desenvolveram várias técnicas de mobilização. E essas técnicas, elas acabaram sendo chamadas assim, sendo interpretadas pelas pessoas simbolicamente como um caminho mais suave para você derrotar o seu inimigo, sem necessariamente o uso da violência letal. Olha como é que isso é interessante. E o negócio é uma arte mesmo. Pô, em 1914, o Maeda chega aqui no Brasil e se fixa em Belém do Pará. Ele acabou se tornando amigo de Gastão Gracie. Gastão Gracie era um influente empresário da região. Em retribuição à ajuda que ele recebeu de Gastão, tanto na questão da língua, quanto na questão do trabalho, do Gastão ter ajudado ele a montar o tatame para fazer aí essas primeiras incursões no jiu-jitsu, o Maeda passou a ensinar jiu-jitsu para o Carlos Gracie, que era o filho mais velho do empresário, o grande Carlos Gracie, que todo mundo deve conhecer, pelo menos quem pratica jiu-jitsu conhece esse cara. Muitos dos lugares que você vai de tatames tem a foto do Carlos Gracie lá, desse jeito aqui, ó. Os ensinamentos do Maeda foram sendo passados para os demais irmãos Gracie. Em 1925, eles fundaram a Escola Gracie de Lutas no Rio de Janeiro. Hélio Gracie, irmão do Carlos Gracie, era muito franzino e tinha sido proibido de praticar o jiu-jitsu, mas ele acabou entendendo o jiu-jitsu, aprendendo o jiu-jitsu vendo os irmãos e acabou adaptando as técnicas de jiu-jitsu e criando um estilo próprio de luta. Então, como o Hélio Gracie era pequenininho, ele era mais franzino e, portanto, tinha menos força física que os próprios irmãos, ele começou a desenvolver mais técnicas de mobilização, técnicas de chave, técnicas que pudessem contribuir para ele, que era para pessoas menores e mais fracas fisicamente poderem vencer pessoas maiores. Isso virou meio que uma filosofia Gracie e fez nascer o que a gente chama de Brazilian Jiu-Jitsu lá fora e aqui o Jiu-Jitsu brasileiro. E aí a família Gracie entrava para a história como a precursora dessa luta no Brasil e a grande impulsionadora de sua prática nos 4 cantos do mundo e nos 4 cantos do país. Os Gracie, eles são bastante conhecidos por
popularizarem o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, basicamente arrumando treta e desafiando pessoas, seja na rua ou nos tatames. Os caras inclusive organizavam lutas de vale tudo no fundo do quintal para demonstrar a superioridade do Brazilian Jiu-Jitsu sobre as outras artes marciais. Eu não tô brincando, pessoal, tem vídeos dos caras do fundo de uma chácara se pegando no tapa, no vale tudo, e muitos desses caras eram o Gracie. O próprio Hélio Gracie, ele criou muitos lutadores, treinou muitos lutadores, e ele desafiava lutadores com o triplo do tamanho dele para mostrar que o jiu-jitsu era uma arte à frente das outras artes marciais. Ser um Gracie era sinônimo de ser um casca grossa. Carlson Gracie, um dos principais Gracie dos anos 80 e 90, acaba levando o jiu-jitsu para as periferias e lugares mais populares. Porém, a maior parte dos praticantes do esporte do Rio de Janeiro ainda era formada por jovens da Zona Sul, ou seja, da parte mais rica da cidade, mesmo local de onde vinham os principais surfistas. Então, pessoal, como é que era o negócio? O jiu-jitsu, ele estava até se popularizando com o Carlson Gracie nas periferias e para moleque um pouco mais pobre, mas ele continuava sendo, lá no Rio de Janeiro, um esporte um pouco mais elitizado da Zona Sul do Rio, onde muitos garotos que vinham da classe média alta, ou de Copacabana, que tinha muitos filhos de militares, eles acabavam fazendo esse esporte, e enfim, acabavam, o foco o público geral do jiu-jitsu era esse, tá? Agora a gente vai falar um pouco do surf. Guarda aí a questão do jiu-jitsu no Brasil, vamos falar um pouco do surf. O surf chegou ao Brasil em 1937 com um cara chamado Osmar Gonçalves. Ele era paulista e é conhecido como o pai do surf do Brasil. Você sabia que o pai do surf do Brasil era paulista? Sabia, Fernandão? Sabia não, primo. Não sabia porque você vai na igreja? Por aí. Cara, eu não sabia que o pai do surf do Brasil era um paulista, mas muito interessante isso. E na verdade ele não chegou aí pro Havaí pra aprender o surf, né? Talvez tenha ido depois. Mas esse Osmar arrumou uma revista vinda dos Estados Unidos que ensinava a fazer prancha e técnicas de como pegar onda. E ele passou a desenvolver essas técnicas junto com alguns amigos no litoral de São Paulo. Mas, pessoal, no Rio de Janeiro, o surf chegou de outra maneira, diretamente pelos norte-americanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, o porto do Rio de Janeiro serviu como base naval para alguns navios norte-americanos. Nas horas de folga, os soldados yankees tiravam as pranchas do armário e pegavam ondas. O carioca então se apaixonou pelo esporte, porque a galera que ficava lá ao redor das praias via os caras pegando, e lógico que o surf foi caindo nas graças dos brasileiros, principalmente dos cariocas. Os primeiros nomes de peso do surf carioca foram Irencir Brandão, Paulo Preguiça e Jorge Paulo Lema. Não, vocês não ouviram errado, é o Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, um dos homens mais ricos do Brasil. O Jorge Paulo Lema foi um dos caras que popularizou o surf, e depois ele investiu no surf também como um esporte, uma forma de esporte no Brasil. Mas boa parte das pranchas, nessa época que o surf ainda não era popularizado, eram de madeiras, tá? As pranchas de fibra de vidro, depois veio as pranchas de fibra de vidro da Califórnia. Elas eram mais dinâmicas, assim, mais fácil de colocar as técnicas, de fazer as técnicas de surf. E aí, quando chega as primeiras pranchas de vidro vindas da Califórnia, de pessoas que foram para lá, facilitou muito a popularização do esporte em terras cariocas. Nessa época, anos 60, se destacou no Rio de Janeiro o surfista Arduino Colaçante, que tem reputação inclusive internacional. O lugar mais famoso e popular do surf no Rio de Janeiro era o Pier de Ipanema, lugar considerado de classe média alta e rico no Rio de Janeiro, que tinha os caras que praticavam tanto o surf quanto o jiu-jitsu. Podemos dizer que a princípio tanto o surf quanto o jiu-jitsu eram esportes elitizados no Rio de Janeiro e que caíram no gosto dos jovens da Zona Sul. A gente tem alguns vídeos de surfistas cariocas no final dos anos 70 aqui para mostrar para vocês, para você ver o jeito que os caras falavam, enfim, para vocês entrarem no clima aí do que a gente tá falando. É o seguinte, todo mundo tem que dar uma força para essa federação poder ser formada, porque se ela for formada, entendeu? Pelo menos já é uma outra força para essa lei que não está deixando os surfistas mais caírem, só podem cair em Grumari, na Macumba e na Prainha, sabe? Já é uma força para poder cair nos outros lugares. Se eles quiserem proibir alguma coisa, que eles proíbam Ipanema e Leblon, sabe? Que... sabe como é? Que tem mais gente, entendeu? Mais banhista. Mas, pô, de São Corrado até a Grumari,
Sabe como é que é? Tem que aliviar a nossa para o surf poder evoluir. Porque a gente aqui já não tem muita condição de onda, sabe como é que é? A gente estuda, a gente trabalha, então a gente não pode morar em outro lugar, a gente tem que morar aqui mesmo, sabe como é que é? Então, moro, o lance é isso aí, moro. Eu acho que o surf é um esporte bonito. Eu não sei por que nasceu esse conflito entre as autoridades e o surf. Eu acho que só posso entender que é verão e que realmente a prática do surf e os banhistas juntos acaba ficando uma coisa perigosa, porque a prancha realmente pode machucar. Eu só acho que devia haver mais consciência dos surfistas e das autoridades para que pudesse haver um meio de diálogo. Agora vamos partir para a relação entre os dois. Segundo o que pudemos pesquisar, a briga entre os praticantes desses dois esportes no Rio de Janeiro começa com uma desavença entre um dos Gracies, o Rolls Gracie, e um dos surfistas mais famosos lá do Rio de Janeiro, que é o Daniel Sabá. O Sabá, pessoal, era um surfista bastante conhecido do arpoador do Rio de Janeiro, e além de surfar, ele gostava muito de confusão, segundo as nossas fontes. Era o tal do carioca amarrento. Vocês vão ver um vídeo dele falando aí. A história é o seguinte, eu era surfista, eu sou surfista há 40 anos, pego onda desde 1978, quando eu comecei minha carreira no surf, e um belo dia de um mar grande, ondas perfeitas atrás do pontão, mar de 3 metros, 12 pés de onda, só tinha os locais do arpoador, e nessa época ninguém conhecia essa família chamada Gracie. Eu era faixa marrom de karatê e estava pegando minhas ondas, quando nesse dia me deparei com um amigo meu chamado, um grande fera do jiu-jitsu, que se chama Rolls Gracie, um dos melhores Gracies que teve da família Gracie. Ele me rabiou na minha onda. Eu automaticamente, como era local da praia, metido, a valente, eu paguei para ele. Falei, qual é a tua, meu irmão? Pô, como é que tu entra na minha onda assim? Qual é o lance? Tu entra assim na onda do local? Tinha um certo localismo na praia. O Rolly saiu, foi a Copacabana, buscou uma tropa e voltou. E nessa época eu voltei como mascote. Eu não era operante ainda, tinha 14 anos de idade. Porque o pai tive um sentimento com o Rolls, aí teve aquela confusão na água, ele sumiu. Deu meia hora depois, 40 minutos, me entrou um cara lá dentro d'água e falou assim, Sabá, os Gracies estão aí, querem falar contigo, querem brigar contigo. Eu falei, meu irmão, me dá meia hora, que eu não sabia que é Gracie. Quem é Gracie? Quem é a família Gracie? A família Gracie para mim é Gracie Kelly, Gracie... Pô, Gracie. Aí eu falei, me dá meia hora, que eu vou pegar 3 ondas, vou descansar e eu faço na mão com os caras. Aí quando eu saí da água, já tinha um tumulto aqui na calçada, já tinha uns 15 deles. Eu falei, galera, junta 30 para 2, são 15 deles, vamos juntar 30 para 2, que eu faço na mão. Então, pessoal, a turma do Sabá e a turma do Rolls, coberto pela família Gracie e seus discípulos, entraram na porrada e o pau comeu. Só que o Rolls Gracie, pessoal, ele faleceu jovem, né? Ele era um dos melhores lutadores que os Gracies já tinham formado. E a hora que o bicho pegou, ele deu um golpe no Daniel Sabá e caiu montado, pronto para encher o rosto do Sabá de pancada. Aí o Sabá deu 3 tapinhas, né? E ele falou, não, mano, perdi o louco, o cara me derrubou, montou em mim e tal, e eu tô aqui totalmente desaprumado. Não, você já venceu e tal. E aquela foi a primeira vez que o Daniel Sabá, que é um surfista muito famoso brasileiro, carioca, acabou conhecendo o que era a força do jiu-jitsu. Daí que eu descobri que essa modalidade era o jiu-jitsu. Quando o cara montou em mim, e daí a história ficou muito mais engraçada, porque a praia inteira apanhou. E eu, por ter amarelado, eu amarelei mesmo. O cara era ninja, aquilo era briga de ninja. Eu amarelei. Quando eu amarelei, falei, pô, para, ele parou. Ele não me deu um soco, não me deu uma tapa. Ele nenhuma podia ter me finalizado, me bloqueado, quebrado meus braços. Ele, pô, começou, me levantou a arrumar e todo mundo apanhou. Mas até esse momento do encontro entre Sabá e o Rolls Gracie, os praticantes de surf e jiu-jitsu não se davam muito bem. Os dois grupos, em sua maioria formados por jovens da Zona Sul, viviam entrando em conflito, até porque eles disputavam as mesmas meninas, disputavam as mesmas praias, os mesmos locais. O jiu-jitsu era uma parada que os caras sobressaíam mais dentro das baladas e dos barzinhos, enquanto os surfistas eles se sobressaíam dentro da praia, nas águas. Então existia uma treta entre os caras ali, coisa de tribos jovens, né? Tribos de jovens. Muitos surfistas diziam
dizia o seguinte, abre aspas, a gente não vai no tatame desses caras dividir espaço com eles, porque os caras vêm aqui cortar a nossa onda, fecha aspas. Quem vai mudar essa disputa entre os praticantes desses dois esportes será exatamente o Rolls Gracie, e aí o Rolls Gracie tem uma participação muito boa, muito interessante para juntar esses praticantes desses dois esportes. Dia depois da briga com o Daniel Sabá, Rolls apareceu no Pier de Ipanema justamente no horário em que Sabá treinava às 5 da manhã. E aí você deve achar assim, né? Pô, o cara foi lá para trocar soco, para cobrar as ideias do maluco e tal. E não, cara, os dois trocaram uma ideia. E o Rolls falou pro Sabá ensinar ele a pegar umas ondas. E as ondas chegavam e aí o Sabá passou várias dicas pro Rolls Gracie de como pegar onda. Os caras pegaram onda juntos. E ali, na praia, às 5, 6 horas da manhã, acabou nascendo uma amizade entre essas duas figuras bastante importantes, tanto do surf quanto do jiu-jitsu. O Rolls convidou o Sabá para participar de um treino de jiu-jitsu com ele. Então, falou assim, ó, mano, já que eu vim na sua praia pegar a tua onda, você vai lá no meu tatame para pegar a minha luta. Dizem por aí que o Rolls, como eu disse pra você, foi o melhor Gracie que existiu. Eu não sei muito sobre os Gracies pra apontar ou afirmar isso daí, mas você pode deixar nos comentários aí quem você acha que é o melhor Gracie. E outra coisa, qual Gracie vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo falando sobre, tá? Então o Sabá e o Rolls começaram a treinar juntos, sendo que o Rolls virou treinador do Sabá. Essas duas lideranças, tanto do jiu-jitsu quanto do surf, fizeram nascer um pacto entre os praticantes das duas modalidades e até que enfim essas duas modalidades atingiram a paz e a convivência pacífica na região do Rio de Janeiro. Tanto que anos depois, ao longo dos anos 80 e 90, muitos surfistas passaram a fazer jiu-jitsu, tá? E em alguns momentos era quase obrigatório você fazer surf e jiu-jitsu, tá? E o contrário acontecia também. Foi o fim de uma relação bastante conturbada a princípio, mas que depois se juntou. O jiu-jitsu também ajudou os surfistas a terem mais disciplina, assim como o surf ajudava os praticantes de jiu-jitsu a terem mais equilíbrios para realizar a arte marcial com mais perfeição. E aí, depois desse encontro, muitos surfistas faziam jiu-jitsu e começaram a aloprar havaianos que vinham para cá. Há histórias de brigas entre surfistas e jiu-jiteiros e surfistas havaianos, para vocês terem uma noção de como que os caras, essa junção do jiu-jitsu com o surf fez com que o carioca ele conseguisse se impor mais em cima dos havaianos, muitos havaianos que vinham para o Rio de Janeiro cortar a onda dos caras, ou até paulista e outros caras de outros estados que vinham para cá cortar essa onda. É coisa de molecada, né? Coisa de juventude, esse tipo de brigaiada por ondas e qualquer outro tipo de coisa, né, galera? E aí, vocês gostaram? Vocês podem procurar aqui nessa plataforma que vai ter um monte de história do surf e do jiu-jitsu aí, tanto da ligação entre os dois, quanto da disputa entre esses dois ao longo dos anos aí. Então vocês vão conseguir encontrar bastante coisa, bastante material, mas vai ficar aí nas referências no primeiro comentário se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Para chegar em mais gente, cada vez mais e melhor. E se possível ajuda a gente no Apoia-se e no Pix. No Apoia-se a partir de R$2 vocês nos ajudam a manter o nosso canal, a pagar todo esse estúdio novo, inclusive que a gente está tentando pagar ele agora, e fazer outros projetos que a gente está pensando e aumentar a nossa visualizações, os inscritos e a qualidade e o próprio patamar dos nossos vídeos. Se exercite, tome água, fui, valeu, até uma próxima.